Preocupar-se é estabelecer metas negativas. E tudo o que você tem que fazer é usar esse mesmo poder de pensar e visualizar para criar um resultado positivo, em vez de um negativo. E então o medo desaparece. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. O que você fez que trouxe mais consciência a seu respeito? Bem, eu acho que a série Caixa de Galinha para a Alma, mais o filme O Segredo. Mas a Caixa de Galinha para a Alma, todos conheciam esse nome. Mas muitas pessoas não conheciam Jack Canfield. Então eu conhecia pessoas e elas diziam, qual é o seu nome? Jack Canfield. E nós estaríamos sentados em um avião e diria, sou o autor da Caixa de Galinha para... Caixa de Galinha para a Alma, oh meu Deus! Temos esse em toda a nossa família. Meu pai os dá de presente de Natal. Então essa marca era enorme. Mas com o Segredo, de repente, há o Jack Canfield. Tem o meu rosto. E agora, quando eu ando por um aeroporto, alguém vai e vem. Você estava naquele filme. Literalmente, eu estava em Dubai, no aeroporto, e alguém caminhou até mim e disse, você é Jack Canfield que estava em O Segredo? Então, basicamente, isso realmente levou minha marca pessoal a um nível superior. Na China, ainda o DVD mais vendido. Na verdade, vou para a China no próximo ano. Eu estava no Irã, nosso inimigo, o Irã, e estava conversando em Teherã e descobri que nosso filme, O Segredo, foi exibido na televisão nacional do Irã 6 vezes. Quem imaginaria que O Segredo seria exibido na televisão iraniana? E É assim incrível. tive quase 1000 pessoas que vieram me ouvir falar. Uau, Sim, é me incrível. deixou louco. O que você tem feito que você mais se orgulha através de todos os diferentes projetos? Eu acho que criar meus filhos seria o primeiro, mas no mundo profissional, eu teria que dizer, mais uma vez, provavelmente, o fato de que a Caixa de Galinha para a Alma está sendo usada agora na China para ensinar inglês. Portanto, eles colocam o chinês em uma página e o inglês na outra. Publicaram mais de 315 milhões de livros só na China. E uma grande parte deles são livros didáticos, ensinando inglês para crianças na China. Porque se você se lembra da época da escola, nós líamos o Morro dos Ventos Uivantes e Shakespeare. Eu não gostava muito deles, mas essas histórias são coisas com as quais qualquer um se pode relacionar e ficar entusiasmado. Então eles disseram, ei, vamos usar isto para ensinar inglês, porque as crianças vão prestar atenção a isso. Então eu estou brilhante. realmente orgulhoso disso. Isso é legal. Eu quero falar sobre esse livro, Os Princípios do Sucesso, e primeiro eu quero perguntar, alguma coisa mudou em 10 anos? Os princípios ou são princípios imortais? Bem, os princípios que estão no primeiro livro são universais e eternos. E são as mesmas coisas que Platão e Aristóteles e as pessoas estavam falando lá na Roma Antiga e na Grécia. Mas o que há de novo neste livro, que eu amo, é que temos três ou quatro capítulos e uma secção inteira chamada Sucesso na Era Digital. Assim, quando este livro saiu em 2005, LinkedIn, Facebook, Twitter, você sabe, blogosfera, Instagram, Tumblr. Nada disso estava Nada por disso aí. existia. O que existia era muito incipiente. E outra coisa é que as pessoas não tinham canais no YouTube, e nós não tínhamos crowdsourcing, crowdfunding, e GoFunded, e Indiegogo, e tudo isso. Portanto, temos essa secção inteira. Foi um amigo meu chamado Moses Ma, que é um gênio da tecnologia, que literalmente se formou na faculdade do grupo Stanford, de todas as pessoas de Silicon Valley, e fez 10 milhões de dólares no seu primeiro ano em um videogame que ele inventou. Esse tipo de mundo. E assim ele pegou todo aquele dinheiro, foi para a Índia, meditou por alguns anos, voltou, e agora ele está fazendo trabalho de conscientização através da mídia. E assim ele me ajudou a escrever esses capítulos, que são realmente muito atualizados e novos. E depois temos um capítulo sobre liderança que não estava ali antes. Porque as pessoas costumavam pensar em líderes como o presidente da empresa, o supervisor, o político. Mas agora todos nós temos que ser líderes, porque há causas sociais com as quais temos que nos preocupar, como a sustentabilidade e tudo isso. Precisamos de líderes em nossas comunidades, na vizinhança, nossas famílias precisam de líderes. Por isso, todos nós precisamos nos intensificar e falar sobre como fazer isso. E depois há um capítulo, não sei se você já conhece ou ouviu falar de Ivan Meisner, que iniciou o BNI, Business Network International. Ele tem 6.500 capítulos disso em todo o mundo, que criou só nos últimos, 20 e 30 anos. E ele tem um capítulo inteiro. E eu lhe perguntei, é a primeira vez que temos um capítulo convidado sobre como trabalhar em rede efetivamente. Por exemplo, a maioria das pessoas quando vão a um evento de networking começam a tentar se promover. E ele diz, isso é absolutamente, totalmente errado. É preciso passar do que ele chama de visibilidade para credibilidade para rentabilidade. E assim, se eu for a uma reunião de networking e disser, olá, o que você faz? Bem, eu limpo tapetes. Aqui está meu cartão, se você precisar de tapetes limpos, me ligue. Ele é como, O caminho Mas se eu errado. entrar e dizer, ei, o que você está fazendo? E você me conta que está trabalhando em algum projeto e eu digo, em que posso ajudá-lo? E então eu realmente faço o que eu disse que ia fazer, agora eu tenho credibilidade como alguém que segue em frente. Agora que fiz alguma contribuição, posso vir até você e dizer, ei, você conhece algum amigo que precise que seus tapetes sejam limpos? Eu adoraria ser o cara que faz isso desde que eu ajudei. E você pode fazer isso. E outra coisa que aprendi com o Ivan que foi legal é que estamos sentados aqui no que se chama 2 aberto. Em outras palavras, não estamos frente a frente, temos um ângulo de 45 graus.
Assim, a maioria das pessoas em uma festa de networking, ou evento de networking, ou networking em geral, um coquetel, estão assim. Não há espaço para ninguém entrar. Portanto, se tivermos sempre este espaço aberto, então alguém entra, podemos ir assim e convidá-los a entrar. Agora, expandimos nossa rede. E a outra coisa que ele ensinou, e eu amo isso, é que quando você vai a um evento de networking, muitas pessoas são tímidas. Elas não sabem como se apresentar. Finja que é sua festa. Se você estivesse dando uma festa em sua casa, você apenas daria as boas-vindas às pessoas e diria: "Oi, como você vai? O que está fazendo da vida?" Então fique perto da porta enquanto as pessoas entram dizendo: "Olá, meu nome é Jack Enfield, qual é o seu?" Você me diz e eu digo em que negócios você está metido. Nós começamos a conversar, então eu levo para a sala e espero pela próxima pessoa. Agora, eu sou o anfitrião, ao invés de alguém que está sentado lá tentando fazer negócios. Então haja como se fosse Acho sua como se festa. fosse sua festa. Isso realmente me ajudou, porque já fui convidado para falar em lugares, depois a um cocktail antes, e eu me lembro que durante anos eu ficaria parado dizendo: "Bem, e o que eu faço agora?" E agora, eu ajo como se fosse o anfitrião, e isso tornou tudo muito mais fácil. Apresentar as pessoas, Exatamente. Sim. conectar. Isso é legal, eu gosto disso. Vamos entrar em alguns dos princípios e fundamentos Claro. do sucesso. Eu acho que você fala sobre ser claro como uma das primeiras coisas, ter Certo. uma visão clara, porque você não pode ser bem-sucedido sem isso, né? Bem, primeiro você tem que assumir 100% de responsabilidade por sua vida. Desista de ser uma vítima. Então você tem que esclarecer qual é o meu propósito. Acredito que cada pessoa tem um propósito com o qual nasceu. Seja para ser um mecânico, ou um chefe, ou para ser um médico, ou para fazer o que fazemos, que é capacitar e iluminar as pessoas através do trabalho que fazemos. E assim, uma vez que você tenha isso, você tem que ter uma visão clara de como você gostaria que sua vida fosse. Tanto no mundo dos negócios, como em seu mundo social, em seus relacionamentos, sua saúde, forma física, suas viagens, diversão, tudo isso. Portanto, temos 7 áreas de sua vida que dizemos: vamos fingir que você pode ter tudo o que quiser. Sem restrições. Deus te diz: você foi escolhido, ganhou na lotaria, tem a vida que deseja. O que você faria? E você diz: "Oh, eu gostaria de morar nesta casa em Malibu, de morar no oceano, eu quero ter 3 filhos, quero poder viajar para a Europa 5 vezes por ano." Seja o que for, escreva-o. E depois, usando coisas como visualizações e afirmações, você pode começar a turboalimentar essa visão com intenção. Então, algumas das ferramentas que saem do trabalho, da lei da atração e assim por diante. Mas primeiro você tem que saber para onde está indo. E eu comparo um sistema GPS em um carro. Aqui estamos nós, em Santa Bárbara. Você mora em Los Angeles, em algum lugar? Estradas ventosas para voltar para lá. Mas se você tem um GPS que diz 929 via fruteria ou qualquer outra coisa, seu sistema de GPS te dirá como chegar lá. Agora, quando você deixou LA, você não sabia exatamente para onde estava indo. Você só confiou no GPS para dizer: vire à esquerda, direita, à esquerda. Sua mente subconsciente funciona exatamente da mesma maneira. É um sistema GPS programável que vai descobrir o caminho. Se você o programar corretamente, que o está colocando em uma visão do destino. Isso é tudo o que você tem que fazer. Interessante, mas muita gente sente medo do desconhecido, do que vai acontecer, do que pode acontecer, Sim. da falha. Então, o que é medo para você? Bem, o negócio é o seguinte. Basicamente, medo... Eu amo esta palavra. O cara que escreveu o livro Dune disse: o medo é o assassino da mente. O medo o leva de volta à amígdala, que está no sistema límbico do seu cérebro. Você quer estar no córtex pré-frontal, que é onde o executivo funciona, onde os insights espirituais, onde a sabedoria ocorre, onde o pensamento racional e lógico ocorre. Então, basicamente, assim que eu me sinto com medo, eu volto para esse lugar primitivo de luta, ou fuga, ou congelamento, e por isso quero estar aqui em cima. Portanto, basicamente, agora temos uma tecnologia chamada EFT Tapping. Tenho certeza que você está familiarizado Claro, com ela. Nick. Nick Ortner e todos esses caras. E, literalmente, 9 pontos de acupuntura, você toca neles numa sequência talvez por 5 minutos, 7 minutos, e o medo desaparece. E literalmente se dissolve. Não há absolutamente nenhuma razão para alguém ter medo. Agora, o valor de estabelecer um objetivo é ver todos esses medos surgirem. Eu me refiro a ele como um... Você já jogou o jogo Whack-A-Mole no shopping? Já joguei. Sim, as cabeças sobem, você tem que bater nelas antes que elas voltem para baixo. Por isso, queremos trazer à tona esses medos para que possamos eliminá-los, usando EFT e outras tecnologias que estão lá fora, em programação neurolinguística e assim por diante. Mas agora, temos esta ciência que, literalmente, você não precisa ser parado. A outra coisa, uma amiga minha acabou de escrever um livro chamado The Fear of Cure, or The Cure for Fear, um desses. E ela falou sobre um dos maiores medos é o desconhecido e a incerteza do futuro. Mas tudo é incerto. Estamos tentando criar certeza em um mundo incerto e deixar de ter medo da incerteza. Incerteza é o que é excitante. Se você vai à África, nas férias, em um safari, você não tem ideia do que vai acontecer. Isso é parte da aventura. divertido. Isso faz parte da diversão, Se você exatamente. soubesse, vai ter uma zebra aqui, essa vai ser a próxima, É isso você vai mesmo? ficar chateado. Ou se você faz rafting no rio, você não sabe onde estão as corredeiras e como vai fazer. Ou se for surfar, você não sabe exatamente como a onda vai quebrar e tudo isso, e quão grande ela vai ser. Então, essa aventura é realmente o que é a vida. E, portanto, precisamos estar entusiasmados. O medo é criado pela imaginação de coisas ruins que ainda não aconteceram. Experiências fantasiosas que parecem reais. Todos sempre dizem isso. Alguém disse recentemente: esqueça tudo e corra.
Mas eu acho que se você perceber que está criando o seu próprio medo ao imaginar uma coisa ruim, se houver uma recessão eu perderei minha casa. Por que não dizer, se houver uma recessão, vou ganhar mais dinheiro porque vai haver mais oportunidades e vamos poder pagar nossa casa mais rápido? Zig Ziglar disse, preocupar-se é estabelecer metas negativas. E tudo o que você tem que fazer é usar esse mesmo poder de pensar e visualizar para criar um resultado positivo, em vez de um negativo. E então o medo desaparece. É uma citação sua, creio que está no livro. Tudo que você quer está do outro lado do medo. Absolutamente. Todos nós vivemos em nossa zona de conforto. Queremos estar confortáveis. Quando eu estava na floresta tropical há alguns anos, com os índios Ojibwe, sempre quis ir para a floresta tropical desde que eu vi. E Como foi tão isso? legal. Foi muito legal. Convivemos com os índios Ojibwe, que é uma tribo indígena, que não tinha tido nenhuma conexão com os brancos do mundo exterior há cerca de 10 anos, 15 anos atrás. E amigos meus estão lá trabalhando com eles para ajudar a preservar a floresta tropical e eu sempre quis ir. As árvores são incrivelmente grandes, as raízes são tão altas quanto este prédio e saem assim. Você pode construir uma casa dentro do sistema reticular. Há um exército de formigas que são mais ou menos assim grandes, cortadoras de folhas. Você pode vê-las atravessando com pequenas folhas balançando. Conseguimos andar nesse rio que estava cheio de piranhas. Eles nos disseram mais tarde, mas as piranhas não comem você. Elas não comem. Elas têm uma regra no rio. Nada ataca nada 6 vezes maior do que ele é. E assim, se você está em uma piscina de maré, onde não há comida e está inundada, e agora você está presa ali, você entra ali, uma piranha vai te morder. No Rio eles não vão, De né? forma alguma. Nós nos divertimos tanto, foi tão delicioso Uau. estar nessa natureza. Então, a questão é que tudo é uma aventura e temos que pensar dessa maneira. Ou vamos ser vítimas. E uma das outras coisas que você fala é se transformar para o sucesso. Então, me fale sobre as coisas com as quais a gente se cerca e como as pessoas influenciam de uma maneira positiva para a gente atingir os nossos objetivos. Não sei se seus pais alguma vez lhe disseram isso, mas os meus disseram. Eu não quero que você ande com essas crianças, eles são uma má influência. Claro. É. Sim, portanto, isso não para quando você tem 18 anos. Há certas pessoas que são negativas, mesquinhas, queixosas e culpados, que se você sair com eles... E se você olhar para qualquer bar, todos os bares têm uma personalidade. Há bares na Lower State Street, em Santa Bárbara, onde a classe econômica mais baixa frequenta. E eles só reclamam de tudo como é ruim. Há bares mais acima na rua, onde as pessoas que têm mais êxito se encontram. E eles só fazem acordos e falam sobre todas as grandes coisas que aconteceram naquele dia. Se divertindo. Eles estão fazendo networking e brainstorming uns com os outros, introduzindo uns aos outros a oportunidades. Assim, basicamente, você se torna a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Lembro-me que Mark perguntou a esse cara, que é dono da Evergreen Airlines, se ele poderia lhe dar uma ideia que ele achava que poderia funcionar para ele. E ele disse, bem, se eu aceitar, quanto dinheiro você acha que eu poderia ganhar? Ele disse, um par de milhões. Ele disse, Mark, eu não posso sequer considerar uma ideia que não me fará ganhar 100 milhões de dólares. Está logo abaixo do meu limite vale para a julgar. pena. Você sabe, agora, para a maioria de nós, essa é uma atmosfera muito rarefeita. A maioria das pessoas que ouvem isto não está lá. Mas só para lhe dar um exemplo, há um amigo meu que... Agora um amigo, ele morreu recentemente, mas eu não o conhecia na época. Seu nome era Lou Tice. Ele dirigia o Pacific Institute, que ensina muitas coisas que fazemos. Ele estava ganhando, novamente, muito dinheiro. E seus clientes incluíam a Marinha, o governo da Dinamarca, esse tipo de coisa. E eu disse, eu quero aprender o que ele está fazendo. Ele está jogando a um nível maior do que eu. Então eu chamei e lhe disse, Lou, se você alguma vez estiver em Los Angeles... Isto foi quando eu estava na casa dos 30 anos. Eu disse, eu poderia ser o seu chofer? Não alugue uma limusine. Deixe-me ser o seu chofer de graça. Tudo o que eu peço é que eu possa te encher de perguntas durante 20, 30 minutos, 1 hora. Ele disse, claro. Então, cerca de 3 meses depois, recebo uma ligação. Ele diz, oi, estou indo para Los Angeles, vou fazer uma palestra em um clube de campo. Me busca no LAX, me leva para o hotel, me leva para o clube de campo de volta. Foi o que eu fiz. E eu tapiquei com o que você fez, como fez isso e aquilo. E ele me disse... Então, cerca de 1 ano depois, nós dois concorremos a um contrato. Era um contrato de $875 mil para educar as pessoas sobre assistência social na Califórnia, com base nestes princípios de sucesso para tirá-las da assistência social. E éramos os 2 últimos concorrentes, Pacific Institute, e ganhamos. E por isso, ele foi muito gentil. Ele me enviou uma bela nota e ele disse, você é um bom aluno. Isso é ótimo, deveria ter retido alguns dos segredos. Bem, ele realmente não precisava. Seu maior objetivo era levar tudo isso para o mundo. Se eu estava fazendo isso, eu também fazia parte disso. E a maioria das pessoas... Você ficaria surpreso com o número de pessoas que dizem sim, se você lhes pedir para passar algum tempo com você. Claro. Eu quero falar sobre essa parte do Mastermind, porque quando eu fiz meu primeiro Mastermind, provavelmente 6 anos atrás, né? Eu acho que nossa empresa estava apenas começando, acho que a gente fez por volta de $250 mil em vendas durante os primeiros 6 meses do nosso negócio. E no final do ano a gente foi a esse mastermind desses comerciantes online e muitos deles estavam ganhando 5, 10 milhões ano.
E no mês seguinte, as relações que a gente fez a partir desse, fizemos 250 mil em vendas em um mês. E 5 relações que a gente fez no Mastermind. E naquele ano a gente quebrou 1 milhão. E tudo foi acelerado, estamos perto das pessoas que estejam nesse próximo nível, então com certeza Sim, você é é a bom prova falar viva sobre disso, isso. exatamente. É muito poderoso. Se você não foi ao Mastermind, certifique-se de juntar e fazer Sim. parte dele. Ou arranje um mentor. Encontre alguém que tenha feito o que você quer fazer. E se é estar pessoalmente com eles, ou ler seu livro, ouvir o seu curso de estudo em casa, o seu podcast. Desculpe-me. Mas seja o que for, as pessoas já fizeram. Tony Robbins diz, o sucesso deixa pistas. Eu adoro isso. E assim, todos que já tiveram sucesso deixaram algum tipo de pista. Há manual de operação de franquia, um livro de exercícios que eles escreveram, um seminário que eles estão liderando, um campo de treinamento. Vá, seja educado. Tem um capítulo em um livro chamado Aprenda Mais para Ganhar Mais. Brian Tracy sempre fala sobre a ideia de que, se você quiser ganhar mais dinheiro, torne-se mais valioso. Tenha mais impacto que você possa dar a alguém que afetará a sua vida de uma maneira positiva. Quer seja seu empregador ou pessoas como nós para nossos clientes, quanto mais eu sei, mais eu posso apoiar as pessoas. Agora, tenho pessoas que estão fazendo... Elas possuem empresas no valor de 600 milhões de dólares. E elas virão a um retiro comigo apenas para que possam fazer um tapping comigo para superar algum medo que tenham. Algum estresse, ou o que é que seja. Sim, um cara, ele era da Tchecoslováquia, Pavel, e tinha esta enorme empresa, e era totalmente miserável. E ele... Basicamente, como resultado de todo o trabalho que fizemos, ele vendeu 2 das suas empresas, contratou algumas pessoas para dirigir suas outras empresas, e ele sempre quis ser um ciclista. Contratou o treinador de ciclismo do Lance Armstrong, e agora ele ganhou 2 corridas de ciclismo nos Pirineus da Europa. Ele está na casa dos 60 anos. Então, por que não ter uma vida equilibrada? Claro, e quem foram seus mentores ao crescer? Ou no início da carreira? Bem, meu primeiro mentor foi um homem chamado W. Clement Stone. Ele era um amigo de Napoleon Hill. Eles escreveram juntos um livro, na verdade, chamado Sistema de Sucesso que Nunca Falha. E Napoleon Hill, todos nós conhecemos de Pense e Fique Rico. E assim, ele me orientou por cerca de 2 anos, quando eu trabalhei em sua fundação. Eu estava ensinando professores a ensinar estas coisas às crianças, a elevar a sua autoestima e a serem bem-sucedidas. E a sua grande frase era, sucesso não é uma palavra de 4 letras. A maioria das pessoas acha que o sucesso é ruim. O dinheiro é ruim, o sucesso é Sim, ruim. especialmente nos anos 60 e 70, quando todos eram hippies e a contracultura e tudo o que acontecia. Assim, outro mentor meu foi Jesse Jackson, que foi um contemporâneo de Martin Luther King. Eu costumava ir à sua igreja quando morava em Chicago. Eu dava aulas em uma escola para gente preta do interior da cidade porque eu queria fazer parte do movimento de direitos civis. Queria fazer a diferença. E lembro-me de um dia, eu observei. Ele sempre teve pessoas como Sidney Poitier e Bill Cosby e todas essas estrelas. E lembro-me de ficar na beirada da igreja, porque cheguei lá tarde e não tinha onde sentar. Eu estava olhando e a banda estava tocando. De repente, já se olha para o lado e vai assim. Apenas um pequeno aceno de cabeça e a banda para. E nesta sala devia ter 1000 pessoas, em sua igreja. E eu disse, oh, isso é legal, eu quero aprender a fazer isso. E assim, agora, eu dirijo grupos de 500 a 800 pessoas de cada vez e milhares. O maior grupo com o qual já falei foi de 20 mil pessoas. E assim, aprender a administrar a energia de um grande grupo de pessoas como esse é uma habilidade. E eu queria aprender a fazer isso. Então eu costumava ir à igreja todos os domingos e apenas ver um mestre fazer esse trabalho. Então eu tive mestres ao longo do caminho com os quais trabalhei em termos de... Eu costumava ser psicoterapeuta, pessoas que me ensinaram marketing, pessoas que foram gurus para mim em termos de meus próprios relacionamentos, John Gray, por exemplo, e... Eu acho que você deveria ter sempre alguém que saiba mais do que você, ensinando-lhe isso para que você possa continuar expandindo sua capacidade na vida. Bem, você ensina muita gente, as pessoas olham para você e são inspiradas pelo seu trabalho, então quem é a sua inspiração? Agora, ou você ainda tem um mentor? Eu não tenho um mentor como tal, mas tenho muitas pessoas. Mastermind? Eu aprendo com todos. Gary Vaynerchuk, Jab Jab Right Hook, e eu digo, isso é muito legal. Aprendi com isso, então comecei a mudar a forma como eu fazia as redes sociais. Portanto, não tenho um mentor para a qual eu olhe, mas tenho muitas pessoas. E eu acho que o que é divertido é que as pessoas na casa dos 30 e 40, eu tenho 70 anos hoje, estes são os meus mentores agora, porque eles cresceram com uma mentalidade diferente com a era digital. E eu adoro aprender com eles. Isso é fantástico, é inspirador. Na parte da transformação para o sucesso, você fala em completar o passado e abraçar o futuro. O que você quer dizer com isso? Bem, todos nós temos experiências passadas que não deixamos passar. Normalmente estamos carregando ressentimento, ou culpa, e raiva, irritação, o que quer que seja. E assim, para sermos livres, para seguir em frente, pense assim, imagine,
Se você estivesse andando pela praia e tivesse um cinto ao seu redor, e atrás disso havia 17 âncoras, e você está tentando descer a praia puxando todo esse peso, queremos cortar essas cordas. E assim, todos os seus ressentimentos, todas as pessoas com quem você ainda está chateado, seus pais, pessoas que podem até ter violado você, o que quer que seja. Não é que nós perdoemos seu comportamento, mas precisamos deixá-los ir e simplesmente perdoar. E o grande problema é que, para a maioria das pessoas, elas não sabem como perdoar. E perdoar é, na verdade, há passos para o perdão. O que é isso? Bem, primeiro você tem que possuir sua raiva. Portanto, muitas vezes, especialmente as mulheres, não deveriam ficar com raiva porque podem simplesmente se machucar. Os homens não podem sentir sua raiva e medo. Isso não é macho, então ficamos com raiva. Então alguém nos corta na rodovia e pensamos, "Rar", esse tipo de coisa. Enquanto que uma mulher vai ser, gritar esse tipo de coisa. Portanto, há estes níveis, chamado de raiva, dor, medo, remorso e arrependimento, onde eu tenho que ser dono de minha responsabilidade. E depois há a parte em que eu digo, bem, o que eu realmente queria era, o que eu ainda quero de você é, e então eu posso perdoar. Portanto, se eu lhe digo, você tem uma briga com o seu irmão, digamos, e eu digo, vá dizer ao seu irmão que está arrependido. Bem, você não está arrependido, ainda está chateado. Então primeiro tem que dizer, estou muito zangado por você ter roubado minha barra de chocolate. Realmente me machuca que eu não possa colocar minhas coisas para fora e confiar em você para não levá-las. Estou realmente triste por não ter que confiar no meu próprio irmão, no meu quarto, esse tipo de coisa. Quero assumir a responsabilidade pelo facto de tê-la deixado de fora. Eu deveria saber que não deveria deixar meus doces em cima da mesa quando você estiver por perto. Isso é estupidez da minha parte. Vou escondê-lo da próxima vez. O que eu quero é que você deixe minhas coisas em paz. Eu te perdoo porque você é meu irmão, eu te amo. E eu sempre conto a história sobre meu pai quando eu tinha cerca de 14 anos. Um dia realmente me bateu com força. Durante muito tempo eu estava contando a história de meu pai abusou de mim e todo esse tipo de coisas. Mas o facto é que eu tinha mentido para meu pai. Eu menti para ele sobre algo e quando ele descobriu, ele perdeu o controle. E quando ele perdeu, ele atravessou a porta do meu quarto para me dizer o quanto eu estava chateado e quebrou o dedo do pé. E quando ele quebrou o dedo do pé, ficou com raiva de mim e simplesmente... assim. E assim, eu não fui uma vítima total. Se eu não tivesse mentido, eu não teria sido atingido. Agora, eu concordo com os pais que batem seus filhos quando eles mentem? Não. Mas a questão é que eu não posso me fazer de vítima total. Tem que assumir responsabilidade, Você tem que assumir a né? responsabilidade. Por tudo. Agora eu posso dizer, não quero que você me bata de novo. Quero confiar no meu pai para cuidar de mim. Eu te perdoo. Eu entendo que você estava sofrendo. Eu posso deixar isso passar. Portanto, temos que passar por essas etapas. Não é tão fácil quanto dizer, deixa pra lá. Claro. Eu acredito que a chave do sucesso são as relações e ser um comunicador eficaz e aprender a desenvolver relações com todo tipo de personalidade, aprender a conhecer as pessoas onde elas estão Certo. e não apenas o que elas querem, mas realmente se conectar e entender de onde elas vêm. Sim. Você fala sobre aprender a falar com impecabilidade. Pode falar sobre isso? Sim. Este é, na verdade, um conceito tirado de Don Miguel Ruiz, que escreveu o livro Os Quatro Acordos, que na verdade se tornou um amigo meu nos últimos 2 anos. E falar com impecabilidade significa que você não se rebaixa, para começar, e você não rebaixa mais ninguém. Você não fofoca, você não espalha boatos, você não é sarcástico, porque o sarcasmo é raiva fracassada. E assim, basicamente, é como falar de um lugar de integridade, de um lugar de amor, de um lugar onde todas as minhas palavras têm a intenção de me elevar, para começar. Portanto, nada de conversa negativa, substitua isso por conversa positiva. E então, para elevar o ambiente, para dizer coisas positivas para você, a equipe que está filmando isso, etc., em vez de ficar chateado. Eu já tive em programas de TV onde a estrela trata as pessoas da equipe como lixo. E então todos o odeiam. Lembro-me de falar isso na CNN. E depois que o entrevistado saiu, todo o pessoal veio e disse, cara, precisamos de você na CNN. Então, basicamente, você que está em um lugar onde tudo o que você diz e faz está contribuindo para a elevação das pessoas e não para derrubá-las. Tanta gente me envia e-mail que escuta um podcast e vem de um lugar de conversa interna negativa. O que isso realmente faz quando a gente começa a falar o nosso diálogo interno, verbal, o que isso realmente faz para onde a gente quer estar no futuro? Bem, na verdade, já vimos estudos feitos onde, quando alguém grita para si mesmo, caramba, por que você é tão estúpido, Jack? Eu não consigo encontrar as minhas chaves. Mais ou menos isso. Na verdade, isso afeta o cérebro de forma negativa. Na verdade, cria uma vibração que quase... Não vou dizer que destrói as células cerebrais, mas John Assaraf, em um vídeo recente que ele colocou, na verdade mostrou algumas células cerebrais morrendo quando as pessoas estavam tendo pensamentos negativos. Isso. Sim, então um pouco da nova neurociência que anda por aí. Mas o mais interessante, Dr. Masaru Emoto, que fez todo esse trabalho com água, ele, na verdade...
eu já vi isso. Põe palavras Sim, negativas, coloca né? palavras negativas sobre a garrafa, mas sua primeira experiência foi colocar uma garrafa de água, como uma pequena garrafa de água de Evian, em uma coisa e fazer com que todos os seus alunos enviassem energia negativa. Odeio você, você é estúpido, é um idiota. Pegou essa água, congelou-a em pequenas placas Petri, tirou-a, colocou-a sob o microscópio com uma câmera em cima, e quando o cristal começou a derreter, ele formou estas grandes, feias bolhas pretas. Agora, pegue o mesmo tipo de água, outra garrafa, em um dia diferente, e envie energia positiva para a água. Congele. Coloque debaixo da placa Petri. Quando estiver derretendo, forma belos cristais de neve. Portanto, duas coisas foram fascinantes. A água tem memória e 85% do seu corpo é composto de água. Seu cérebro é composto de ainda mais água, uma porcentagem maior. Portanto, quando você está dizendo coisas negativas a si mesmo, você está se afetando de forma fisiológica. Se você diz, eu estou doente, você está realmente criando doenças no futuro. Veja, muitas pessoas pensam quando estão descrevendo o presente estão, bem, eu estou doente. Mas o fato é que você está prescrevendo o futuro, descrevendo o presente como ele é. E a maioria das pessoas nunca entendem isso. Então é por isso que as pessoas que vivem as vidas mais eficazes estão sempre agindo como se estivessem no futuro. E o futuro é perfeito, não esperando para chegar lá. Eu faço esta demonstração no palco quando ensino isto e digo, alguém sai e diz, sinto-me mal hoje. Então o corpo diz, oh, você quer se sentir mal? Nós lhe daremos um dia ruim. Você se curva, agora eu me sinto pior. Oh, você quer pior? Nós te daremos pior. Então muito em breve eu estou rastejando pelo palco, mas tudo começou com, eu não me sinto bem. Em vez de, e todos nós aprendemos a dizer coisas como, eu estou tendo uma crise de cura, estou me purificando. Em vez de dizer, estou doente, basicamente, tudo que você disser com as palavras eu estou, seu subconsciente então tomará isso como um comando. E por isso, estamos constantemente programando o nosso subconsciente. Pensamos que estamos descrevendo, mas na verdade, estamos prescrevendo. Tem estudo de pessoas que estão constantemente dizendo coisas autonegativas ou expressando coisas negativas contra pessoas que são positivas constantemente. Quem morre em idades anteriores ou tem mais probabilidade de câncer, tem estudos sobre isso. Ou quando... Não conheço estudos sobre diálogo interno negativo, mas sei que o diálogo interno negativo cria pessoas infelizes. Que há toneladas de estudos que dizem que as pessoas felizes vivem mais tempo. Elas se recuperam de doenças mais rapidamente e não contraem tantas doenças. Seus casamentos duram mais tempo, elas vivem mais tempo. Pessoas que estão em um espaço positivo. Tudo. Cada estatística é melhor, não importa o que seja. Como alguém é positivo quando está falido, quando as pessoas o enganam e vêm de uma família ruim ou estão num bairro ruim? Como alguém que vem daquele lugar de o futuro é ótimo, ou o futuro é perfeito, ou eu sou saudável, quando na verdade escolha. não é? Você simplesmente tem que escolher. Veja, uma vez que aprendi, no início eu estava na pós-graduação e li um livro chamado Seth Speaks, e era sobre todas essas coisas de que estamos falando. E era um livro canalizado por uma mulher chamada Jane Roberts. E era apenas uma verdade. Eu só disse, isto parece certo. E o que ela estava ensinando é que suas crenças são uma escolha. Pensamos que nossas crenças são o resultado de ver algo fora disto. Dizemos, eu acredito que se uma aranha te morde, sua pele fica vermelha, porque foi isso que eu vi acontecer. Mas podemos hipnotizar as pessoas e dizer-lhes, meu pulgar é um espeto, bater nas mãos delas e elas formarão uma bolha. Podemos dizer às pessoas que isto é era venenosa, dar-lhes folha de arce e elas farão isso, e a pele delas criará uma erupção cutânea. Diga às pessoas que a erva venenosa é uma folha de arce e passe a erva venenosa sobre ela, ninguém começa a ter erupções cutâneas. Portanto, sabemos que muito do nosso comportamento interno e nosso sentimento de bem-estar é criado pelas crenças. Agora, então a pergunta que eu tinha era, bem, em que devo acreditar? E se eu acreditar na coisa errada, vou me meter em problemas? Eu tive medo de acreditar em qualquer coisa por um tempo, e então percebi, as únicas crenças que fazem algum sentido são as crenças que o levarão de onde você está para onde você quer ir. Então, em que crenças as pessoas bem-sucedidas acreditam? Olhe para Oprah Winfrey. Nascida na pobreza, abusada sexualmente quando criança, mas ela acreditava que podia chegar onde queria ir. Alguém sem essa crença não tentou. Portanto, simplesmente a crença. E é uma escolha. Tudo é uma escolha binária. Ou você acredita em algo que o leva para onde você quer ir, ou para longe de onde você quer ir. Você está escolhendo o amor, ou você está escolhendo o oposto, que é o medo. É como se fosse um código de computador, 0 ou 1. O que você quer escolher? Agora, você tem que se tornar consciente, porque a maioria das pessoas ao seu redor estão inconscientes, e elas estão apenas concordando com tudo que é negativo. É por isso que você quer conviver com pessoas positivas. Mas se você lê livros como este, se vai a seminários, e medita, e ouve podcasts, se rodeia de energia positiva, muito em breve, você se envolve com este pensamento positivo e então, de repente, sua vida se transforma. Certo. Como alguém pratica uma apreciação em comum e o que isso significa?
Bem, apreciação pouco comum, a maioria das pessoas não aprecia ninguém. A maioria das pessoas está sempre concentrada no que não tem. Eu levei meu filho para a África quando ele tinha 16 anos e fomos para os Camarões e passamos 12 dias viajando pelo país. E este é um garoto que cresceu na casa em que estamos filmando, e é um lugar muito agradável, e ele tinha tudo o que podia querer, o que agora não tenho a certeza se será a melhor ideia. E nós chegamos à África e ele percebeu, ele está sempre dizendo, eu não tenho a última camisa de grife, meus jeans não são legais. Chegando à África ele diz, pai, essas pessoas são mais felizes do que eu, eles não têm nada, eles nem têm mesmo camisetas. Eu me queixo da mancha da minha camisa, eles não têm camisetas. E isso mudou sua vida, isso realmente o transformou. E assim, temos que perceber que temos muito pelo que ser gratos. Tanto. E assim a apreciação em comum no relacionamento significa, para mim, pelo menos 5 vezes ao dia, apreciar verbalmente alguém por algo, sabe? Seja por telefone, pessoalmente. E se eu não puder fazer isso, então envie um e-mail. Eu costumava andar com um cartão 3x5. Tinha estas disciplinas diárias de sucesso, apreciar 5 pessoas, meditar, beber 12 copos de água, ir para a cama às 11 horas, o que quer que seja. E eu tinha que checar tudo antes de poder ir para a cama. E às vezes eu chegava às minhas 5 apreciações e não o tinha feito. Então eu enviava e-mail às pessoas porque era 1 da manhã ou algo assim. Mas você ficava com a atitude de apreciar. E também, então, você pode simplesmente ter uma atitude de gratidão sobre tudo. Se você olhar ao redor desta sala, tudo aqui dentro foi criado por outra pessoa. Aquela pintura foi pintada por um artista vietnamita. Aquela estátua foi esculpida por alguém na Malásia, no Tibete. Esta lareira foi pintada por alguém. Alguém posou este tapete. Alguém o teceu. Alguém criou as ovelhas para ele. Há muito por que agradecer. E você vai para... Eu estava na Índia. E, sabe, pisos de madeira... telhados de lata, pessoas dormindo nas ruas, e você diz, oh, graças a Deus, mas nós esquecemos. E assim, se você expressar gratidão pelo que você tem, então você fica com mais para agradecer. Essa é a lei da atração. Isso é incrível. Como alguém pratica gratidão quando sente que ainda não tem nada? Como é para alguém que veio desse lugar? Bem, minha história favorita sobre isso é Joe Vitale, que estava no filme O Segredo. E ele disse que estava em algum lugar no Texas, acho que Austin, poderia ter sido Dallas, Fort Worth, e ele estava no fundo do poço. Ele estava morando em um daqueles apartamentos de $79 por mês, com uma mesa de plástico, com cadeiras de plástico, e uma lâmpada pendurada no teto, um colchão no chão com 2 lençóis, apenas o pior. E ele disse que pediram emprestado um livro da biblioteca que dizia, seja grato. E ele disse, por que diabos eu tenho que ser grato? Eu tenho um lápis e um pedaço de papel e é só isso. Então ele disse, bem, se houvesse algo pelo qual ser grato, o que seria? Ele disse, bem, eu tenho um lápis, eu poderia escrever meus objetivos, eu poderia enviar uma carta de amor, com um apagador eu poderia apagar minhas crenças limitantes. E esse foi um momento de mudança em sua vida. Quando ele percebeu, eu tenho estas 2 coisas, eu posso criar um futuro escrevendo o que eu quero. E assim, se você está na América, e mesmo que esteja na Previdência Social, você está melhor do que a maior parte do mundo, esqueço o número exato, mas metade do mundo vive com $2 por dia ou menos. Alguém na América com Previdência Social está recebendo várias centenas de dólares por mês. Eles têm um rádio que podem ouvir, mais do que provável, tem uma TV, um celular. E aqui está outra estatística. Se você está ganhando $100 mil por ano, o que você e eu estamos, você está no topo 1/10 de 1% dos que ganham no planeta. 1/10 de 1%. É muito Muito pelo qual pelo ser que grato. agradecer. Muita gente ganha grana e são insatisfeitas e Sim, infelizes. eles estão se comparando a algo que não têm. Então comece a se concentrar no que você tem e sinta uma grande alegria por isso. Então a lei estranha é que você recebe mais. E quando você está se concentrando no que não tem, mesmo quando tem muito, bem, eu não tenho aquele Ferrari mais recente, não tenho esse relógio de $52 mil. Tudo que você tem que fazer é caminhar pelo aeroporto de Dubai. Você poderia ficar muito deprimido se estivesse nesse estado mental. Eu vi uma garrafa de vinho em aeroporto no Dubai que estava sendo vendida por $196 mil. Uma garrafa de vinho. Era como um Chateau Lafite de 1954, o que quer que fosse. E era como, oh meu Deus, eu gostaria de provar esse vinho. Mas eu não vou pegar meu dinheiro e gastá-lo para isso. Não 50 mil por gole. Nem por isso. Então, quando somos ingratos, o que estamos dizendo aos outros e ao... Bem, o que estamos dizendo é, eu não tenho o suficiente. E esse é o seu mantra. Não tenho o suficiente. E adivinha o quê? O que quer que você esteja afirmando, você vai ter mais disso. Você vai receber mais do que não tem suficiente. Portanto, a abundância está em se concentrar no que você tem. Vá andando pela rua. Há árvores, e pássaros e pessoas que são... você poderia literalmente pedir $1 às pessoas e a maioria das pessoas o daria a você. E assim, ao se concentrar no que você tem, está dizendo para o mundo, eu tenho o suficiente.
E então a realidade é que você vai receber mais. É tão bizarro como isso funciona. Você tem um exercício, uma lição de casa sobre como criar abundância em suas vidas? Sim, há uma série de coisas. W. Clement Stone me disse, tenha sempre uma nota de $100 na carteira. Tenho várias em minha carteira no momento. Portanto, a realidade é que toda vez que você entra, mesmo que não tenha que gastar, você a tem na sua carteira. Então você vai e diz, sim, eu sou rico, eu tenho $100. Ao contrário de você, eu só tenho $12. Então você nunca quer ser isso. Mentalidade, eu só tenho. Basta abrir e não ver nada, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa. Outra coisa que ele nos disse para fazer era ir até a Bolsa de Chicago e quando todos esses bilionários estavam saindo, entrando em suas limusines, dissemos, obrigado por ser um modelo de abundância. Obrigado por mostrar que é possível ser rico. Então todos nós fizemos isso um dia. Foi um pouco embaraçoso, mas funcionou. Mas o importante é fazer o que eu chamo de demonstração de gratidão. Algo que aprendi com o trabalho de Abraham Diester e Jerry Hicks, onde você leva 5 minutos e apenas anda pela casa, pelo hotel, onde estiver. Onde quer que você esteja e começa a apreciar tudo. As pessoas que fizeram aquelas velas de cera ali, com as quais eu posso iluminar romanticamente este quarto. As pessoas que fizeram aquela televisão onde acabei de assistir ao Super Bowl no outro dia, apesar de minha equipe ter perdido. E que se importa é que eles perderam. Foi um grande jogo, foi muito emocionante. E há flores ali de que eu não plantei as sementes. E a mulher entra e as rega. E mesmo que você esteja morando no gueto, você tem um teto sobre sua cabeça. Há pessoas no mundo dormindo nas ruas, dormindo na selva, dormindo lá fora. Você tem água fresca. Pessoas na África estão morrendo por causa da falta de água que não contém doenças. Mas provavelmente você está vestido, você tem comida para comer. Pode não ser comida gourmet, mas é comida. Você tem assistência médica. Portanto, basta olhar para tudo e demonstrar gratidão. Cada coisa, eu aprecio isso. Temos canalização interna. Você sabe quantas pessoas não têm canalização interna? Exatamente, você acende as luzes. Ligamos as luzes e a eletricidade se acende. Na Índia, vi este filme recentemente sobre na Índia, as pessoas não têm serviço telefônico. Se você não tem serviço telefônico, você não pode julgar no mundo de hoje. Há um cara, eu esqueci o seu nome agora mesmo, mas ele realmente sobe, corta um pequeno fio, coloca um chip e coloca o serviço telefônico nos telefones das pessoas no gueto. E ele é um Robin Hood, ele é um herói. Portanto, Deus, há tanta coisa pela qual temos que ser gratos. Um dos princípios que você fala sobre dinheiro é pagar a si mesmo primeiro. Significa financeiramente ou é algo mais também? Bem, eu acho que financeiramente, com certeza. Em outras palavras, se eu ganhar 100, $10 vão para a poupança. Portanto, eu sempre fui um dizimista de 10% para você primeiro. Então você tem que ser um dizimista em alguma porcentagem para o resto do mundo. Desculpa interromper, mas por que pagar primeiro? Porque se você não pagar a si mesmo primeiro, você está pagando a todos os outros. Você vai trabalhar a semana toda, o mês todo, você recebe o seu salário, e então tudo sai em contas e você diz, droga, não recebi nada com isso. Mais importante é que você tem que acumular capital que gere dinheiro. Em juros, em um investimento, ou tem dinheiro que você pode investir para começar sua própria empresa. Caso contrário, se surgirem grandes oportunidades, como eu me lembro quando as ações da Apple saíram e eu disse, acho que isso é uma boa ideia. Entre em qualquer loja Apple e você tem que esperar para ser esperado. Isso é como Starbucks, você tem que esperar para tomar uma xícara de café. Qualquer lugar onde as pessoas estejam esperando, o dia inteiro é um bom investimento, certo? E eu tive que convencer esse cara de que eu compro ações para fazer isso. E é o dobro, e é dividido, e todo esse tipo de coisa. Mas, basicamente, eu esqueci a pergunta, qual foi a sua? Pague-se primeiro. Então, pagar a si mesmo primeiro. Você tem que ter dinheiro para acumular dinheiro. Assim, eventualmente, você pode viver do dinheiro em vez de viver do seu trabalho, sabe? E então, eu falo de Sir John Templeton, que costumava pegar 50% de cada dólar que ganhava e colocá-lo em economias. Ele agora é um bilionário, 50%. John DeMartini, que está neste livro, que é outro cara que estava em O Segredo, ele disse à sua equipe, todo mês me pagam isto. Não vou pagar seus salários se não ganharmos dinheiro suficiente. Portanto, você tem que estar atento ao resultado final. E se não estivermos recebendo clientes suficientes, ele é um quiroprático. Você precisa sair, fazer propaganda e trazer as pessoas, porque eu estou me pagando primeiro. E o pessoal dele diz, uau, mas eles assumiram a responsabilidade. E como resultado disso, ele ganhou milhões de dólares. Ele é um milionário. E então... Isso seria egoísta? Alguém pode dizer, parece egoísta porque não apoiar a equipe primeiro, retribuir primeiro? O que você Ele está diria ensinando isso? à sua equipe um dos princípios mais poderosos de todos os tempos, cuidar de si mesmo. O que eles dizem nas companhias aéreas? Coloque a máscara Coloque em sua primeiro. máscara em primeiro lugar para que você possa ajudar a cuidar dos outros. Então, é como se você quisesse cuidar dos outros. Você quer estar em serviço. Você e eu, o que quer que façamos, é em serviço. Estamos nos divertindo e sendo pagos por isso, mas estamos servindo as pessoas. Agora, nem toda profissão é isso, mas, em geral, não estamos dizendo para ficar com todo o dinheiro para você. Estamos dizendo, pegue 10% e invista isso com o tempo. E se isso crescer e criar 6, 8% de juros, e se você for um bom investidor,
Quem é o cara que escreveu The Automatic Millionaire? Você se torna um milionário automático. É o David. David Buck. E então foi o que eu fiz. W. Clement Stone me ensinou a fazer isso. Ele me deu um livro chamado O Maior Segredo de Todos os Tempos, eu acho que foi, e depois outro livro sobre esse cara que era uma fábula no Irã ou em algum lugar, e ele sempre deixava seus 10% de lado. Há um livro no Canadá chamado The Wealthy Barber. Ele tinha todo esse dinheiro e era apenas um barbeiro. Por que era apenas um barbeiro? Porque ele colocou dinheiro de lado a trabalhar para ele. E você quer o seu dinheiro gerando dinheiro. Claro, se você não está cuidando de si mesmo, não pode servir a um nível maior. É verdade. Bob Proctor tem uma citação maravilhosa. Eu estava observando uma vez e estávamos em uma conferência secreta e ambos estávamos ensinando nesta conferência que alguém organizou. Ele disse, se você não tem muito dinheiro, o bem que você pode fazer é limitado aonde você está. Isso se chama suas ações físicas. Mas se você tem muito dinheiro, você pode construir uma escola na África, você pode fazer operações de catarata na Índia, você pode financiar microcréditos na África, o que quer que seja. Por isso, eu dou dízimo. Lembro-me da coisa mais difícil que já fiz. Um ano ganhei 6 milhões de dólares. E tive que doar 600 mil. É fácil dizer o dízimo quando não é tão grande assim. E eu pensava, passar cheques de 100 mil dólares. Mas então eu me lembrei. Você tem tanta sorte de poder passar um cheque tão grande. Então, vamos mudar como isto está indo aqui. Certo, são 5,4 Sim, exatamente. milhões. E tudo o que você envia volta multiplicado. Sabemos disso. É um princípio que parece funcionar no universo. Isso é incrível. Por que algumas pessoas acham que você precisa gastar mais para ganhar mais? Bem, eu acho, basicamente, que você tem que investir em seu próprio negócio. Você tem que investir em si mesmo, tem que investir em novos suprimentos, nova tecnologia. Eu acabei de investir em muitas câmeras e luzes novas. E colocar um estúdio doméstico aqui para que possamos fazer este tipo de coisa aqui sem ter que viajar até o estúdio em Camarillo, onde costumávamos trabalhar o tempo todo. Eu contratei 3 pessoas novas e incríveis, com salários muito altos, porque elas têm a experiência que eu quero. Acabamos de investir 300 mil dólares para desenvolver um programa de estudo em casa para o nosso curso de formação de formadores. E se não investirmos isso, então não temos essa alavanca para divulgá-lo em todo o mundo. Agora que está na lata e tudo pode ser baixado digitalmente, a maior parte das nossas despesas foi paga. E então, muitas pessoas têm tanto medo de arriscar esse dinheiro. E se não o fizerem, Tony Robbins diz, se quer ter um grande sucesso, tem que ter uma ação e contribuição massiva. Portanto, quanto mais estiver disposto a investir, mais você pode ganhar. Às vezes, levo pessoas a Las Vegas como parte dos nossos treinamentos de desenvolvimento pessoal e vejo como elas jogam. 5 dólares. O que você pode ganhar? 5 dólares. Talvez 10. Sim, 100 dólares. Bem, você pode ganhar 100. Elas podem perder, mas você não pode ganhar 100 se não investir 100, sabe? A menos que faça apostas estúpidas na mesa de dados, que muito raramente resulta. Quanto você joga? Eu não jogo muito, mas eu jogo. Normalmente me dou 600, 700 dólares para jogar. É dinheiro para entretenimento. E o máximo que já ganhei em uma noite foi cerca de 3.500. E isso foi divertido. Eu já perdi os 600 dólares? Sim, eu também fiz isso. Mas, novamente, é como sair para... Você pode gastar isso com 5 amigos, com um jantar em um bom restaurante. Tomar um gole daquele vinho de 600 está. dólares. Muito legal. Eu quero fazer uma transição para investir na era digital. Sim. Porque esse é o último capítulo, o capítulo mais novo, devo dizer. No livro é a era digital. Você fala sobre abraçar mudança. E você acha que as pessoas devem abraçar a mudança quando se trata de tecnologia? Absolutamente. Você tem que aceitar todas as mudanças, ou elas vão acabar com você de uma maneira ruim. É como estar em uma prancha de surf no oceano. Se a grande onda vier e você não estiver remando rápido, você vai ficar balançando muito ou vai cair na arrebentação. E isso não é bom. Eu estava no Havaí assistindo aqueles Jaws. Eu já estive Quando ele lá. está com 6 pés de altura, ondas de 6 andares de altura, isso te pode matar. Estamos falando de toneladas de água descendo. Então, basicamente, você quer ser capaz de ver as tendências que estão vindo. Então é por isso que presta atenção. Leio coisas como a revista Wired, a revista Inc. e a Fast Company e coisas assim para o que está acontecendo no mundo. E então, quando você vê a tendência chegando, você quer se antecipar a ela para poder surfar, em vez de ser dominado por ela. E você tem que... Sabe, há tanta coisa agora com todas as coisas digitais que estão por aí, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. TED Talks. Se você está em nossos negócios e ainda não fez uma TEDx Talk até agora, você não é levado muito a sério. E assim, você só tem que aprender a jogar esse jogo. Financiamento coletivo, crowdsourcing. Eu escrevo no livro sobre este cooler mais legal que este cara desenvolveu. Meu amigo fez o design desse produto. Ele fez? Ele redesenhou. Eu adoro isso. Eu estava pesquisando isto quando escrevi e comecei a observar as últimas semanas disto. Todos os dias subia mais 100, 300 mil dólares. Acabei comprando 2 deles de alguma forma. Eu também. E
Então, aqui estava um cara, na sua primeira vez, ele não conseguiu nem levantar $50.000 para fazer um protótipo. Na próxima vez, o que foi? 10 milhões de dólares ou algo assim? É uma loucura, foram 100 mil da primeira vez, depois 3.3, 3 3.4. milhões no final? Sim. E, sabe, eu posso contar histórias e mais histórias de amigos meus que arrecadaram dinheiro para o tratamento de câncer no YouFunded.com, pessoas no Indiegogo porque era uma coisa. Agora, eles estão fazendo painéis solares para colocar na rodovia. Então, basicamente, eles dizem, onde está o sol o tempo todo? Nas rodovias. Não há árvores nas rodovias. E são células fotovoltaicas com as quais eles podem criar energia. E tem pequenos computadores nelas para que você possa direcionar o tráfego. Portanto, se houver um acidente, pode basicamente dizer às pessoas, façam desvio, desacelere, o que quer que seja. E eles arrecadaram $2 milhões para financiar esse projeto. E Robert Kiyosaki, esse último livro, ele fez crowdsourcing de todos os capítulos. Ele colocaria um capítulo, quase 1 milhão de pessoas responderiam a ele e diriam, isto é uma droga, ou isto é bom, ou você deveria acrescentar isto. E assim, ele não só entusiasmou as pessoas porque faziam parte do processo do livro, mas o livro era 20 vezes melhor por causa das informações do crowdsourcing. Dá feedback, Sim. pois é. E temos uma história sobre um cara no eBay. eBay, eles têm coisas chamadas milionários do eBay. Eles têm uma conferência para todos esses caras. Ele começou, seu avô disse, eu não quero mais a minha mesa de bilhar, você gostaria de vendê-la para mim? Ele disse, claro, eu venderei a mesa. Vai no eBay, recebe 600 pela mesa, dá 300 ao avô, fica com 300, ele disse, esses foram os $300 mais fáceis que já ganhei. Então ele coloca um anúncio no jornal local, se você tem uma mesa de bilhar, eu vendo-a. E assim, ele vendeu mais 12 ou 15 delas. E depois, não há mais mesas de bilhar. Então ele começa a importá-las da China. Está vendendo mesas de bilhar. Ganha mais de $1 milhão por ano vendendo mesas de bilhar importadas da China no eBay, em vez de ter que ir a uma loja de mesas de bilhar. E a história após história sobre a alavancagem da internet e crowdsourcing e marketing de afiliados e marketing de internet. E se você não está prestando atenção a isso, você está ficando para trás. Portanto, a gente está falando de mudança e no livro você diz que tem 2 tipos de mudança. Você pode falar sobre esses tipos? Bem, há mudanças cíclicas que só ocorrem uma e outra vez, as estações mudam, esse tipo de coisa, e depois há mudanças totalmente disruptivas, onde tudo muda, como a internet mudou tudo. Tudo, Sabe? o jogo A chegada do automóvel mudou tudo. O desenvolvimento do computador mudou tudo. Os celulares mudaram tudo. Os aviões mudaram tudo. Portanto, há certas mudanças que podemos planejar a mudança das estações do ano. Agora temos recursos que mostram que a cada 5 anos obtemos algum tipo de recessão. Não tem que ser enorme como a recente, mas se você sabe que isso está por vir, você pode planejar isso. Então, os investidores veem estes ciclos e pensam sobre isso. Mas depois há uma mudança disruptiva que às vezes não se vê chegar. Às vezes você pode, e se você pode, você trabalha com isso. Se você não puder, você tem que se adaptar o mais rápido possível. E saiba que não é mais o mesmo jogo. Quando a televisão surgiu, ela mudou o jogo. Tudo. Agora, o facto que a televisão está sob demanda, isso mudou a publicidade. A internet mudou a publicidade. Portanto, você tem que continuar prestando atenção. O problema é que nós somos construídos para resistir à mudança. E por que isso? Bem, a mudança costumava sinalizar perigo. Então, se você fosse o homem das cavernas e estivesse caminhando em seu caminho normal de volta à sua caverna, e você ouviu algum sussurro nas folhas ali, que nunca foi sussurrado antes, provavelmente seria um animal assustador que te poderia comer. E por isso você tinha que ter muito cuidado. Qualquer coisa que fosse diferente, você tinha que prestar atenção. Bem, esse tipo de coisa não acontece muito mais. A não ser que um furacão venha e acabe com você, um tsunami ou algo assim. Mas, basicamente, ainda resistimos a isso. E, se você dobrar suas mãos assim, então eu peço às pessoas em meus seminários que simplesmente movam todos os dedos para cima para que o outro polegar fique em cima. Qual é a sensação? Eu me sinto Sente-se esquisito. estranho? Desconfortável? O que o seu corpo quer fazer? Colocar de Ele quer volta. colocá-lo de volta, então faça isso. Qual é a sensação? Natural. Natural. As pessoas diriam melhor alívio, o que seja. Então é isso que muda. Essa pequena mudança é tão desconfortável que não queremos fazer isso. Portanto, voltamos aos velhos costumes. E eu me lembro quando eu estava crescendo, eles estavam indo de telefones com discagem rotativa, que algumas pessoas nem se lembram, para telefones com botões. E as pessoas resistiram a isso. E costumavam ter que ir às feiras do condado e dizer, certo, diz que este número. E depois diz que com du, e elas cronometravam você. E você dizia, oh meu Deus, isso é 10 vezes mais rápido. Só para tentar fazer as pessoas aceitarem isso. Muito menos a internet e o e-mail. Não há mais botões no telefone, só É tela. isso mesmo? É exatamente isso. E muito em breve, vamos pensar apenas no número e ele irá... Eu tenho a certeza. Temos Siri. Dizemos apenas, ligue para casa. E liga.
ou ligue para a PET, celular ou telefone residencial. Então, o que eu gosto em ter, eu tenho enteados que estão na casa dos 20 e poucos anos, e eles me mantêm na moda em tudo, os aplicativos mais legais. Eu acabei de ver um ótimo desenho animado. Dizia, se você está planejando conquistar Roma, há um grande Alpe para isso. Um grande app para Alpes. isso? Alpes, ok. Porque eles passaram por cima das montanhas, Ok. mas de qualquer forma, há aplicações para tudo. Eu esqueço quantos. 6.000 novos aplicativos por dia chegam online. É uma loucura, você está desenvolvendo Sim. um agora mesmo, né? É incrível. Essa é uma pergunta interessante sobre a era Sim. digital. Você falou sobre como passou quando o e-mail chegou, Uhum. todo mundo começou a receber toneladas Certo. de e-mail e você disse, ou no livro em algum lugar você disse, você costumava passar 3, 4, 5 horas só respondendo e-mail. Certo. Eu acho que você disse você reduziu para 5 e-mails por dia. Sua equipe administra e você recebe só uma certa quantidade de e-mail. Bem, Dá para falar mais sobre várias isso? coisas. Eu tenho um filtro de spam muito bom. E eu sou capaz de cancelar a assinatura de coisas. Mas meu pessoal recebe meus e-mails primeiro. Agora, isso não é possível para pessoas que não têm pessoal, mas vamos começar por mim. Por isso, meu pessoal passa pelos e-mails que podem responder e os que não podem, eles encaminham para mim. Ou se for alguém que eles acham que precisa uma resposta pessoal minha, eles têm uma lista dos meus melhores amigos, o que quer que seja. Mas eu estava passando, 2, 3, 4 horas apenas com e-mails. E às vezes você começa a abri-los e em seguida isso leva a um site, então de repente você está lendo as 7 coisas que você deveria fazer como empresário, você o lê e diz, E assim, literalmente, tudo aconteceu porque eu estava escrevendo este livro 10 anos atrás. Eu não tinha tempo de escrevê-lo se estivesse respondendo aos meus e-mails. Então eu disse à minha secretária, não me dê nenhum e-mail excepto o que é importante. E agora continuamos com isso, graças a Deus. Mas literalmente, com o filtro de spam e com apenas dizer muito rapidamente, em que estou focado? Em que estou focado? Só vou responder e-mails para fazer isto. Responda a todos os seus e-mails em um bloco de tempo. Não toda vez que ele pingar, olhe para ver quem é o Skype ou quem o enviou por e-mail, o que quer que seja, porque você está constantemente distraído. E há um trabalho maravilhoso sobre multitarefa que prova que a multitarefa não funciona. E havia um cara que estava em um seminário, ele nos fez escrever uma longa frase e depois números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 até 50. Eram 50 letras, 50 números. Então, escreva a frase o mais rápido que puder, escreva 1 a 50 o mais rápido que puder. Todos nós o fizemos bem rápido. Ele disse, agora eu quero que você vá. Primeira letra 1, segunda letra 2, terceira letra 3, quarta letra 4. Demorou 5 vezes mais para escrever. E é isso que estamos fazendo o dia inteiro. Quando paramos, nos concentramos nisso, voltamos a isto, nos concentramos naquilo. Assim, minha equipe e eu aprendemos que se pudermos fazer de 3 a 5 horas de tempo ininterrupto, focados individualmente ou juntos como uma equipe em algum objetivo ou resultado específico, conseguimos fazer muito. E outra coisa sobre a qual eu escrevo no livro, que aprendi alguns anos atrás, eu tive um coach por um tempo. E ele me ofereceu coaching gratuito e eu pensei, bem, eu aceito. Ele só queria ser meu amigo. E assim eu fiz por alguns meses. E o que ele disse foi, todas as manhãs, quando você entra, pegue seu objetivo número 1 e passe a primeira hora e meia trabalhando nisso. Não abra e-mails, não faça nada, não atenda telefonemas, não olhe para nada além de seu objetivo número 1. E, naquela época, era entrar na esfera de influência de algumas pessoas como Arianna Huffington, no Huffington Post. Então eu ligava para essas pessoas e falava com elas, escrevia e-mails para elas, e então terminava este livro e assim por diante. Assim, para mim, isso mudou minha vida. Porque a maioria de nós adia as coisas difíceis, que são os nossos projetos mais importantes para o final da manhã. Depois é o almoço, e depois é a tarde, depois, oh Deus, são 4 horas e eu ainda não trabalhei nisso. E então estamos cansados, nossa criatividade não está lá. E também aprendemos, e esta é uma pesquisa da Universidade de Londres, onde se você tem um objetivo ou um novo hábito que está tentando formar, sempre faça isso logo pela manhã. Se é exercício, se é yoga, se é meditação, se é leitura por 1 hora, o que seja, faça-o logo de manhã. Porque se não for, você deixa de lado, e depois são 7 horas da noite e você nunca o fez. Então... Quais são seus rituais diários na manhã e na noite? Eu tô sempre De manhã, interessado. levanto-me e depois de ter ido ao banheiro e escovado os dentes, sento-me, medito por 20 minutos, visualizo por mais uns 5 minutos todos os meus objetivos, tenho cartões de desejo e no verso há uma imagem do objetivo manifestado, portanto é como o meu pequeno quadro de visão móvel, se você quiser. Interessante, você desenha ou é um recorte ou algo Na assim? maioria das vezes, eu vou ao Google e faço o download de uma imagem, depois a dimensiono, imprimo, corto e colo na parte de trás. Então, se é Bali, alguns anos atrás, eu queria ir a Bali. Então, acabei cortando isso. E no ano passado, fizemos um workshop em Bali. E assim, seja o que for, eu li a afirmação. Eu estou tão feliz e orgulhoso que agora estou terminando um curso em Bali para 20 pessoas que ganharam $300 mil de lucro, porque foi o que cobramos por isso. Vire-o, veja a foto de Bali, feche os meus olhos, visualizo estar em Bali, olhando o oceano no final do dia, talvez bebendo um gin tonic ou uma taça de vinho ou algo assim. E então,
Depois de ter feito isso, faço um exercício de 3 ou 4 minutos de gratidão, onde faço uma lista das coisas que sou grato. Posso fazer o exercício de agradecimento do qual falei. E então, eu irei me exercitar. Eu tenho um ginásio em minha casa. É uma garagem velha que reabilitamos em uma academia no final da casa. Eu faço cerca de 30 minutos de cardio e cerca de 20 minutos de pesos. E depois, tomo um banho, tomo uma bebida misturada com proteínas e só Deus sabe quantos suplementos colocamos lá dentro. E depois, vou trabalhar. E depois faço o que eu disse, 1h30 sem interrupção concentrado no meu projeto principal. Depois verifico meus e-mails para ver o que me foi enviado no dia anterior pelo meu pessoal. E à noite, qual é o ritual quando você vai para a cama? Bem, no final do dia eu faço 2 coisas. Também vou rever meus objetivos, porque acredito que antes de dormir, quando você acorda, é a melhor hora para fazer isso, porque você está neste estado relaxado. Eu também utilizo uma técnica chamada revisão diária, que é muito poderosa, e muito poucas pessoas já ouviram falar dela ou a fizeram. Mas se você está trabalhando em um objetivo, ou se está trabalhando para trazer uma nova qualidade em sua vida, você vai ser mais amoroso, mais paciente, mais gentil, o que seja. Eu fecho os olhos e pergunto ao meu eu superior, mostre-me lugares hoje onde eu poderia ter sido mais amoroso, ou poderia ter sido mais eficiente, seja qual for o objetivo em que estou trabalhando. E invariavelmente, você gritou para o banco, eu não grito, mas você ficou impaciente com a pessoa do banco, você esqueceu de alimentar o gato e depois culpou sua esposa por isso, seja lá o que for. E então o que você faz? E esta é a parte-chave. Você recria esse filme. Então, o que quer que você tenha feito, agora você cria um filme de como fazê-lo corretamente. E o que isso faz? Coloca um plano em sua mente subconsciente para quando você for confrontado com essa situação novamente, conseguir fazê-lo da maneira que você intencionalmente quer fazer, em vez de ser reativo. É muito poderoso isso. E então a última coisa que faço é, minha esposa e eu andamos para frente e para trás com 5 apreciações. Eu aprecio isso a seu respeito, ela aprecia isso em relação a mim, portanto sempre terminamos o dia apreciando um ao outro. E isso é um belo jogo preliminar a propósito. Normalmente no final do dia, com 3 coisas pelas quais sou mais grato, eu expresso algo, mas eu gosto da parte da apreciação. Sim, eu vou realmente acrescentar poderoso. isso. Por que você é mais grato ultimamente? Oh, Deus. Sou grato por meu neto, eu tenho um novo neto. Parabéns, Obrigado. parabéns. Seu nome é Ozzy, ele é meio japonês e parece uma pequena estrela do rock japonês porque deixaram seu cabelo crescer muito. Ele é um garoto muito legal e estou muito feliz por termos terminado o nosso programa de estudos em casa para o nosso programa Train the Trainer. Isso vai dar a volta ao mundo e vai ajudar muita gente. Estou feliz por termos redesenhado alguns de nossos treinamentos e isso deu muito trabalho e por isso estou feliz com isso. Vamos começar um seminário dentro de alguns dias em Las Vegas com algumas centenas de pessoas e pessoas vindas de 20 países. Portanto, mais uma vez sou grato pela internet. Isso nunca teria acontecido há 10, 15 anos atrás. E este livro? Sou grato por este livro ter sido feito e lançado e acabo de terminar outro que será lançado em agosto, chamado The 30 Day Sobriety Solution, como ficar sóbrio ou cortar o consumo de bebidas na privacidade de seu lar. E Steve estava trabalhando nisso, né? Steve Hanselman. Steve Hanselman foi um agente nisso. Estamos fazendo isso com um cara chamado David Andrews, que leu o primeiro livro de princípios de sucesso. Ele disse, por que eles não ensinam isso na reabilitação? Porque ele tinha recaído 3 vezes. Então, entre mim e um par de fitas de Tony Robbins que ele escutou, ele disse, este é o material que realmente precisamos. Então ele desenvolveu este programa de coaching online chamado Solução de Sobriedade em 30 Dias. E eu disse a ele, quando ele me disse o que tinha feito, eu disse, temos que colocar isto em um livro, e você tem que divulgá-lo para mais pessoas. Posso ajudá-lo a fazer isso. Então, passamos uns bons 3 meses e meio escrevendo esse livro. Isso só foi para a cama, literalmente. Ontem terminamos as edições finais das edições que nos foram dadas pelo editor da editora, e as devolvemos a eles. Legal, parabéns. Muito obrigado. Portanto, estou feliz com isso. Há tantas coisas para se ficar feliz. Claro. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Sim. Algo que acabou de surgir para mim. Qual foi a única lição que você aprendeu com seus pais crescendo que mais se destaca agora? Não se lamentar sobre as coisas, vá mudá-las. Se você não está feliz com sua vida, meu pai me disse, quando eu fui para a faculdade, ele disse, se você precisa de ajuda, olhe para o fim do seu próprio braço. Na época, eu achei muito duro. Pensei que ele me ia deixar de lado, me dar algumas centenas de dólares. E ele basicamente disse, não ligue para casa, descubra, arranje um emprego, faça o que você precise fazer. E por mais que eu não tenha gostado disso na época, foi uma grande lição. Porque eu trabalhei o meu caminho na faculdade e aprendi que o que quer que seja que eu queira, se eu aplicar energia e intenção, eu posso conseguir. E eu acho que a outra coisa que minha mãe me ensinou foi sempre ser gentil com estranhos. Se os Mormons estivessem batendo na porta falando que todos nós deveríamos nos tornar Mormons, ela os convidaria para jantar. Todos os outros os enviavam a caminho. E assim, eu realmente amo as pessoas. E aprendi que todos são únicos e diferentes. E nunca se sabe quem está lá dentro até que se pergunte. Claro. Quais são os 3 livros que deixaria para trás para sua família no final do dia? Você disse, tem 3 livros que eu quero que você leia.
essa foi sua última mensagem. Quais seriam Bem, eles? um seria este livro, porque a maior parte da minha família ainda nem o leu. Minha esposa não é uma grande pessoa de autoajuda, ela adora romances, mas eu adoraria que ela lesse esse livro se tivesse que ficar sem mim. Então, esse seria um livro. Eu provavelmente deixaria um livro sobre meditação, eu não sei qual, mas algo que ensinasse as pessoas a meditar. E talvez o livro de Byron Katie, que se chama Loving What Is, que é um livro sobre como aceitar o que é. E depois você pode trabalhar para mudá-lo, mas que toda a dor e miséria vem de pensar que algo não deveria ser do jeito que é, e por isso resistimos à realidade. E é nosso pensamento que isto não deveria ser, que cria. Você não deveria fazer isso, meu marido deveria ter feito isso, em vez de isso ser o que eles fizeram. E quando eu percebi que a maior parte da minha raiva era eu estar chateado com a maneira como as outras pessoas simplesmente são, e normalmente quando eu estou chateado com você, é uma parte de mim para a qual eu não estou olhando. E assim, seu livro Loving What Is é apenas um tesouro. E entre as pessoas que conhecem seu trabalho, ela caminha sobre a água, mas todos deveriam saber sobre esse livro. Isso é legal, vou Loving What Is, verificar. amar o que é. O que é algo pequeno que você faz que talvez pouca gente saiba ou você não tenha realmente falado que você se orgulha? Algo pequeno que você Quando faz. fui à floresta tropical, a viagem foi feita pela aliança Pachamama. Na floresta tropical, Pachamama significa a terra, o céu e todo o tempo. Portanto, é tudo, o universo. E quando cheguei lá embaixo, nos encontramos com os xamãs que estavam lá e descobrimos que eles só precisavam de muita informação. E precisávamos de muita sabedoria deles, e eles precisavam da nossa informação. Mas lembro-me de enviar cerca de 40 livros sobre liderança aos líderes tribais vivendo na floresta tropical, para que eles pudessem resistir ao governo tentando entrar e tomar posse de suas terras para a exploração de petróleo. E então contribuí com mais de $100 mil para essa organização, que foi o maior, acho que foi o maior cheque que escrevi até aquele momento. E lembro-me de andar por aí durante 2 semanas dizendo, será que realmente fiz isso? Eu não posso acreditar. Dar tanto assim, Exatamente, né? dar tanto. Mas eu dei. E estou orgulhoso do que eles fizeram como resultado disso. Se você viu o filme O Avatar, as pessoas naquele mundo Avatar, as pessoas azuis, eles eram como as pessoas que vivem na floresta tropical. Eles têm esta bela cultura que está sendo destruída pela modernização e nós precisamos preservar a floresta tropical. Assim, nos bastidores, eu faço muito trabalho assim. Eu trabalho aqui na cidade, eu cuido da mediação de abuso infantil. E eu faço muito trabalho pro bono, do qual não me gabo, mas acho que devemos dar apenas não 10% do nosso dinheiro, mas 10% do nosso tempo. Interessante. Isso é ótimo, Sim, obrigado de por nada. compartilhar. Uma pergunta a mais antes de fazer a pergunta final. Quero compartilhar meu apreço por você e pelo que você prega também. Obrigado. E dizer obrigado por tudo que você fez, obrigado por me permitir vir aqui compartilhar sua sabedoria com o meu público. Isso significa muito para mim. Eu também quero agradecer você, Jack, pelo incrível presente que você é para o mundo. Você está sempre doando seu tempo e suas informações também, colocando-as em grande conteúdo para pessoas como eu, para se inspirar, para pensar fora da caixa e para a gente ter a vida que a gente quer. Então eu quero te agradecer pela sua Obrigado. energia, seus esforços. E é incrível, é inspirador. Você está inspirando milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu te Eu agradeço. aprecio isso e devo dizer que eu reconheço de volta. Eu realmente gosto de você. Obrigado. Sim, você tem uma grande personalidade, está muito presente e fez os trabalhos de casa e tem uma energia agradável sobre você. E assim, devo dizer, eu não estava consciente de você antes, mas agora que estou, eu realmente gosto de conhecê-lo. Por isso, também vou lhe dar isso de volta. Obrigado, eu De nada. agradeço. E a pergunta final que eu faço a todo mundo no final Certo. do meu show é: qual é a sua definição de grandeza? Acho que a grandeza é cumprir totalmente seu propósito na vida. Seja ele qual for. Já conheci grandes proprietários de restaurantes, conheci ótimos professores ensinando no centro da cidade, conheci grandes voluntários na floresta tropical e conheci sheiks que eram bilionários em Dubai, no Catar e em Oman quando eu estava no Médio Oriente e conheci presidentes dos países e assim por diante. Portanto, acho que é quando você manifesta todo o seu potencial, seja ele qual for. Então, você é grande. E não importa o nível de impacto, quanto dinheiro, se você é famoso ou não. Havia um cara em West Virginia, meu pai e eu costumávamos conversar sobre ele. Era um desses caras que quando havia uma construção de estrada em andamento, ele ficava lá fora e ia assim. E ele era um cara afro-americano e era tão legal. E nós descíamos e você tinha que parar. Então ele iria assim, e ele transformou aquele trabalho, que era uma porcaria de trabalho a certo nível, em uma coisa incrível.
E então eu acho que se você fizer o que você faz, e você faz tão bem que as pessoas realmente querem contar a outras pessoas sobre isso, você fez algo ótimo. Portanto, é cumprir o que quer que seja expresso através de você, faça isso da melhor forma possível, e então você será grande. Ótima resposta. Eu quero ter certeza que todo mundo vai pegar os princípios do sucesso, como chegar de onde você está para onde você quer estar. Quando li isso há 8 anos, isso mudou o jogo para mim, realmente me abriu muitas possibilidades e conheci Tony Robbins, eu fui até a conferência dele quando eu tinha 16, abriu um mundo de possibilidades e ele caminhou ao meu lado e sua energia, eu fiquei pensando, cara, eu quero ter isso, seja lá o que for. Esse livro, eu fiquei obcecado por ele, eu era um leitor lento na época, eu consegui passar por tudo isso e para mim, muito rapidamente, que foi muito inspirador. O terceiro livro foi Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Eu adoro isso. E então, certifique-se de ter esse livro. Tem algo que você quer dizer sobre ele? O que eu quero dizer sobre isso, normalmente pode ir a Amazon.com ou a Barnes Noble ou a sua livraria local, mas se você for ao TheSuccessPrinciplesBook.com, não só poderá comprar o livro da Amazon, mas também passará por este pequeno portal chamado TheSuccessPrinciplesBook.com. Você também poderá baixar uma hora de fita de áudio de mim, respondendo às perguntas mais comuns que surgem para as pessoas quando elas leem o livro. Um vídeo de 1 hora de duração, isto é, eu ensinando sobre o estabelecimento de metas. Você receberá um pôster com as 5 disciplinas diárias de sucesso que você precisa fazer. Você receberá os 2 primeiros capítulos do livro. Você pode baixá-los imediatamente. Assim, enquanto você espera que o livro chegue, você pode começar. Os 2 primeiros capítulos são muito poderosos. E você receberá gratuitamente um guia instantâneo de dinheiro da minha coautora, Janet Schweitzer, que me ajuda com alguns dos capítulos do livro. Realmente boa escritora. E ela escreveu um livro chamado Renda Instantânea. E assim, basicamente, se você é um empresário, você quer conseguir isso também. E você será inscrito em nosso curso de 10 semanas, onde uma vez por semana lhe enviamos um vídeo de cerca de 4 minutos de duração. E se você fizer o que está nesse vídeo durante essas 10 semanas, é literalmente um curso transformador. Não deixe de conferir, pegar o livro, contar aos amigos, compartilhar esse vídeo ou podcast com o amigo Jack. Muito obrigado por ter vindo, eu agradeço. Isso foi tão divertido, realmente gostei muito. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Infelizmente, ou felizmente, somos todos exatamente iguais. Temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa corretamente por causa desse paradigma. É um condicionamento em nossa mente subconsciente. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso.